Bom, então essa oficina está sendo gravada. Ela está acontecendo por conta do Festival Cultura Presente nas Redes 2, que eu tive o prazer de ser contemplado. Essa é a terceira edição da Oficina Figurino Criativo. Meu nome é Thiago Ribeiro, sou figurinista, ator, artista multidisciplinar aqui da cidade do Rio de Janeiro. Sou gaúcho, mas moro no Rio já há 14 anos e tenho feito uma história aqui no teatro. Comecei lá na minha cidade. Vou me apresentar um pouco, né, eu acho, para vocês me conhecerem, e daí a gente vai se apresentando nesse primeiro momento, só para a gente criar uma intimidade. Então, sou do Sul, estou aqui há 14 anos, vim para fazer faculdade como ator e acabei desenvolvendo muito o trabalho de figurino também dentro da minha faculdade. Trabalhei em shopping muito tempo aqui, enfim, para poder me virar, me sustentar, pagar meu aluguel, minha faculdade. E aprendi muita coisa e fui levando para a faculdade e comecei eh, a minha trajetória no figurino com reaproveitamento de peça mesmo. Como eu trabalhava na faculdade, fazia os figurinos de montagem das peças da minha faculdade, tinha um acervinho na faculdade, na Universidade da Cidade, onde eu me formei aqui no Rio, hoje é extinta. Então, como aquela coisa, teatro, faculdade, alunos, a gente não tinha muita grana, então eu tinha que sempre reaproveitar aquelas peças daquele acervo que todo ano eram reaproveitadas para várias peças. E assim eu comecei minha trajetória, errando mesmo. Na verdade, eu cheguei aqui, eu não tinha um desenvolvimento assim com o figurino profissional, né? Eu tinha começado no Sul, assim, com uma assistência, mas até no audiovisual do que no teatro. E fui desenvolvendo aos poucos na faculdade, porque eu fui muito cara de pau, conto a minha história e as pessoas falam: caraca, você foi cara de pau mesmo, e eu não tenho vergonha. Eu parei no coordenador do curso, que era o Vitor Lemos, na época, na Universidade da Cidade, falei: cara, eu sou figurinista, preciso muito de uma bolsa, eu estou muito cansado de vender jeans, não estou conseguindo mais. Ele: nossa, você é figurinista, Gaúcho? A gente não sabia. Eu falei: eu sou. E eu não era um figurinista, né. Ele falou: "Não, vou ver com a reitoria, vamos ver se a gente consegue uma bolsa", e conseguiu, gente, a bolsa, e eu fui fazer meu primeiro trabalho de figurino, uma peça de formatura da faculdade, e quando acabou a peça, as pessoas chegaram assim e falaram: "Ti, a gente está ficando um pouco azul". Eu fiquei desesperado, porque eu trabalhei com um monte de tingimento, não sabia realmente o que estava aprendendo, e deixei as pessoas azuis. Comecei assim, no erro, mas aí fui aprendendo. Eh e assim foi a minha trajetória no figurino. Deixa eu acender aqui a luz. Foi muito, assim, um lugar de coragem mesmo e de querer aprender. E daí eu comecei a desenvolver um trabalho com vários diretores dentro da faculdade, com várias companhias que saíram, né, toda uma geração que saiu daquela faculdade há 14 anos atrás, e comecei a trabalhar muito. Então meu trabalho realmente eu fiquei, conhecido como um figurinista milagreiro, porque eu fazia, assim, milagres, com reaproveitamento de muitas peças, de muitos materiais. E acabou que a minha carreira foi muito, formada em cima disso mesmo. E hoje eu trabalho com várias pessoas, companhias, e muito por conta do reaproveitamento de peças. Tive o prazer de trabalhar com a Ariane Munischini, diretora do Teatro do Soleil, que é uma das maiores companhias do teatro ocidental moderno hoje, né, viva. Foi muito importante para mim o trabalho aqui, As Comadres, o musical, que foi o primeiro musical que eu fiz, que eu fui indicado ao Prêmio Shell também, de melhor figurino, e abriu realmente muitas portas para mim. É, a Companhia dos Bondrés também, a qual faço parte, que eu fui indicado no Prêmio Cis Gran Rio, com um figurino interior, que é um figurino todo reaproveitado também, eu posso depois vou estar compartilhando com vocês aqui, e alguns trabalhinhos para vocês se aproximarem desse trabalho de reaproveitamento. Essa oficina ela é endereçada para pessoas que pensam a cena, mas não necessariamente só pessoas do teatro, mas pessoas que têm interesse, né? Enfim, pela indumentária. É, e daí tem uma coisa engraçada, né, nessa relação com o figurino, porque o figurino, ele se aproxima muito mais da indumentária, né, do que qualquer outra coisa, porque existe uma diferença entre a indumentária e a moda, né, a moda é algo mais sazonal, que tem a ver com estação, que tem a ver com o mercado, né, e a indumentária fala sobre uma cultura, né, sobre um povo, existe um conceito. E o figurino fala sobre uma cultura, né, sobre um povo, aquela peça, aqueles personagens, aquilo que você vai construir, aquela identidade que você vai dar, né. Então o figurino se aproxima muito da indumentária, né, e não da moda. E é engraçado pensar que, assim, que a indumentária ela já acontece lá na pré-história, né, lá atrás, quando se a gente vê as peles de animais, quem possuía as maiores peles eram os grupos dos homens mais fortes, né, enfim. E existe uma pirâmide, né,
que é, que é o adorno, o pudor e a proteção, essas três palavras, essa pirâmide forma a indumentária, né? O adorno, a proteção e o pudor. É engraçado, né? Porque o adorno são os adereços, né? A proteção é a pele mesmo, e o pudor, o sexo, né? A partir daí que começa a história mesmo, assim, da indumentária. É interessante a gente pensar que lá atrás, né, já a coisa já estava acontecendo. Deixa eu ver aqui só uma mensagem, tá certo. Essa coisa aqui a gente fica, né, igual uma antena parabólica, né, gente, de olhando a mensagem, a gente já tem, nossa, é muita informação. A gente já está mais acostumado, né, mas faz tempo realmente que eu não faço um zoom, porque agora as coisas até que já estão voltando, e que bom, né, também, porque foi um tempo, né, gente, muito... Nossa, o que que foi isso, essa pandemia? Sobrevivemos, né, estamos aqui, somos sobreviventes. Então é isso, queria falar um pouquinho da minha trajetória, começar um en passant, assim, da história da indumentária. A gente, a intenção aqui dessa oficina, ela está sendo uma oficina mais curta agora por conta desse edital, porque na verdade eu faço ela em 4 encontros, porque eu acho mais honesto, mais tempo para a gente poder desenvolver uma peça, né? Mas a gente vai conseguir desenvolver aqui também. A ideia é que cada um desenvolva um figurino criativo a partir de amanhã do nosso segundo encontro, e daí depois, durante a semana, vocês vão trabalhar sobre essa peça e vocês vão postar lá no grupo o resultado da peça de vocês. E vai ser um material muito importante para mim, para justificar também a oficina e também o portfólio desse projeto. Então a gente vai... tá tudo bem até aqui? Se eu estiver falando rápido, vocês me sinalizam, tá? Tudo certo? Não, tá tudo certo, professor. Inclusive, a Raquel tá falando que ela não tá conseguindo entrar. Opa, Ela peraí. botou uma mensagem no... Eu vou escrever para ela aqui no privado, então vou mandar, porque eu não sei o que está acontecendo, porque que ela não está conseguindo entrar. De repente, eu vou copiar do WhatsApp aqui o nosso link, vou mandar aqui no bate-papo. Tem uma mensagem, acho que é ela que está nessa sala de espera, que eu não estou entendendo que sala de espera é essa, gente. Só um minuto. Eu acho que ela vai conseguir agora. Tomara. Vamos ver se ela vai. Porque pode ser um problema também da conexão da internet dela, né? Porque tá todo mundo conseguindo entrar aí. Oi, Vitória, Érica, Aline, Juliana. Vamos... Então, posso ir seguindo, né? Oi, oi. Sim. Então, a gente vai fazer, assim, uma... Gente, bem um en passant, assim, mesmo, porque a oficina é mais prática do que teórica. Então, a intenção hoje, vamos falar sobre esses movimentos, assim, que a gente passa na história da indumentária, que é uma coisa também muito ocidental e embranquecida, que eu também não quero valorizar e não... Eu acho que o nosso trabalho aqui é outro, é sobre criar a identidade de cada corpo que está aqui, e não sobre reproduzir uma coisa que sempre foi reproduzida, né? Mas eu acho que é importante a gente passar no sentido só de se atentar às formas, nem tanto à cultura, mas às formas dessas roupas que mudam, sabe, de um movimento para outro, porque isso pode ajudar a gente na hora de pegar o nosso figurino criativo, refazer ele, ter essas formas mais ou menos assim na cabeça para ajudar para uma futura composição. Então, daí a gente vai passar brevemente para esses movimentos, eu vou compartilhar com vocês alguns trabalhos que eu fiz, também pouca coisa, essa oficina não é sobre, né, meus trabalhos, é sobre um compartilhamento em grupo, mas acho legal para vocês também conhecerem a minha identidade, a minha pegada, e entenderem por que eu parei aqui, né? E daí, na aula que vem, a gente vai assistir alguns vídeos juntos, coisas assim que podem aparecer até tipo tosca, sabe? Mas que são simples, mas que você vê assim e fala, caramba, isso me ajuda muito, vou pregar um botão completamente diferente, sabe? São coisas simples, assim, que vai ajudar a gente a reparar qualquer coisa e ver também peças que realmente se transformam, tipo, uma legging vai virar um cropped, e é simples, e isso é bacana a gente ter essas sacadas que vai ajudar a gente a compor, cada um a compor o seu rolê.
Se a gente parar ali, começar assim do Egito, onde, né, tudo começou, a civilização, a indumentária ali já é muito sofisticada, né? Tem todo um lance profundamente religioso, é super sofisticado o uso de metal, de joias, a maquiagem já vem, né, do Egito, a gente vê que tem uma expressão, uma ornamentação de figuras de animais, isso é muito legal, né, que o Egito traz, assim, todos os traços são muito bacanas, tem essa figuração do animal, o uso da maquiagem é uma coisa muito, muito forte, né, que a gente vê aqueles olhos puxados, aquela coisa mais linda, que é uma cultura, né, gente, que foi toda roubada, é um absurdo, era muito mais bonito como era, porque logo depois, assim, do Egito, a gente já começa ali o movimento grego-romano, que já é mais, assim, humanista, né, e já traz a lã, já traz o couro, né, já traz coisas mais pesadas, e começa também a divisão de classe social, né, a gente vê que é ali que as coisas começam a ter uma certa divisão. E começa a ter esse trabalho também com essa coisa das estações, né, nesse período greco-romano, que tem toda uma intelectualidade, né, em cima desse Império Romano. Existe menos costura, tem o quiton, que é aquela peça que a gente já conhece, né, que como se fosse, parece que pegaram um lençol, né, e colocaram em cima do corpo, não existe o uso de costura tanto. Logo depois a gente tem ali o Bizantino, o Império Bizantino, né, que a gente tem aquela divisão da Europa e da Ásia, tem também uma religiosidade intensa, tem essa união das culturas, né, grego-romana e asiática, que vai formando também isso, vai trazendo um outro olhar para a roupa, tem outros tecidos que chegam, o tafetá, a seda, o veludo, bem interessante, assim, tem um figurinista que é o Gabriel Vilela, que eu quero trazer também aqui. Tem até um livro dele, Imaginar, que é lindo, tem uma referência bacana. Eu acho ele muito assim, ele tem um pouco do Império Bizantino, ele é bem barrocão, na verdade, mas eu vejo uma coisa meio bizantina nele também nos figurinos, eu vou trazer para a gente ver. Daí vem a Idade Média logo depois, né, gente, com todo o sistema feudal, aquela formação da monarquia, essa coisa horrorosa. A queda de Roma já começa a acontecer assim a moda em Paris, né? Os alfaiates começam a surgir, que eram só mulheres que ocupavam, né, essa função. A introdução do botão já começa a realmente ter e tem uma classe, né? O clero, nobreza e o povo. Já começa mais uma outra divisão, né? Logo depois, a gente vai para a Era Moderna já, que já vem o Renascimento, né? E que já traz toda aquela relação com a igreja, né? Que a igreja já condena os lucros da burguesia, já começa a ter uma relação, tem uma antropologia humanista, mas tem uma relação muito doida, né, da igreja. Tem os rufos, que são aqueles acessórios de pescoço que já indicam uma classe social, isso é uma coisa muito renascentista, assim, os homens usando roupas coloridas, meias, saltos, inclusive o salto alto, que foi desenvolvido lá por Luís XV, ele foi feito para o homem, né? Não sei se todas as pessoas sabem dessa informação, isso é muito engraçado. O salto foi feito pelo homem para o homem. Hoje, se o homem usa um salto na rua, a gente já sabe, né, como esse corpo vai ser visto. É tão engraçado, né, porque onde é que existe uma evolução? Se o homem mesmo que fez o salto, ele mesmo se condena hoje. Não é muito, não é bizarro, né, gente? Tem uma frase do Caio Fernando Abreu, que é um autor, né, poeta, literatura gaúcha, Caio Fernando Abreu, ele é maravilhoso, que ele fala assim: esse ofício de ser gente me excessiva. Eu acho maravilhosa essa frase. Eu sempre falo ela, porque é incrível, né? Esse ofício de ser gente me excessiva, muito bom. Vamos seguindo. Depois, então, dessa era moderna do renascentista, e que tem a questão também dos adornos, né, das joias, dos penteados, dos cabelos, tem muito isso também, tem muito adorno na era renascentista, a gente vai ver alguns modelos assim. Logo depois vem o movimento barroco. Raquel conseguiu entrar, gente! Yes!
Deixa eu ver se ela conseguiu. Raquel, você conseguiu entrar, a gente está muito feliz, vibramos aqui. Tudo certo. Estou seguindo aqui, tá bom? Daí esse movimento, o movimento barroco, que é um movimento, né, que é completamente contrário assim dessa coisa moderna que a gente vem falando. Começa no movimento barroco umas deformações, né, uns contrastes, tem uma influência das artes plásticas, né, no movimento barroco que é muito grande, que é bem interessante assim. E tem tecidos finos, tem algumas formas delicadas, mas a gente vê muito assim no movimento barroco o uso das perucas, né? A cabeça começa a ser uma coisa muito presente. Isso é muito e vem do rococó, que é logo depois que está junto ali naquele exagero do luxo, aqueles tons pastéis todos, exagero de detalhes. O Gabriel Vilela, esse figurinista, trabalha muito nessa estética, que é muito legal, que tem aqui uma referência, que eu até separei que é moderno, mas eu vejo uma coisa meio barroca que ele traz junto no Hamlet dele. Olha que lindo, olha isso aqui como é um pouco bizantino, é um pouco barroco também, mas é super moderno, tem o couro. Olha que lindo esse de baixo. É muito lindo, né? Vocês estão conseguindo ver? Massa. É bem bonito. Esse Hamlet deles é bem bonito. Olha, esse daqui é uma Mania de Explicação, que é um musical. É bem barroco, né? Olha que lindo. Eu gosto muito do Gabriel Vilela. É muito lindo. Nossa, é um figurino bem elaborado. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele trabalhou muitos anos no grupo Galpão, né? Trabalha até hoje, né? Mas também faz suas peças, porque, né, ele trabalha com outros. Eu lembrei que é bem parecido com algumas coisas do Coração da Coração Barcas, não, Barca Partidas, dos como é que é o Corações nome? Partidos. Isso aí, eu lembrei-me, essa referência aí eles usam muito, Sim, não é? Juliana. Tá Sim. bem parecido. É isso aí mesmo, é bem por aí a Barca, que é nossa, uma companhia linda, né? É linda, é linda. Eu É tenho uma linda. amiga que ela é super fã deles. Eu sou Aí super também. Você também? Eu Então, super. Sempre vejo os aí eu trabalhos até dele. eu já vi também um espetáculo maravilhoso deles. Muito bom. Massa. Então, daí a gente vai seguindo esse en passant. Tá tudo bem, gente, esse en passant, assim, tô dando só pinceladas, depois a gente vê essas formas, tá? Tudo certo. Tudo bom, Raquel? A gente vibrou com a sua entrada, hein? Logo depois a gente tem o romantismo, que já traz, né, uma outra forma mais suntuosa, que tem isso é pós também, né, Revolução Francesa, que já tem todo um giro, né, gente, já muita coisa aconteceu. As mulheres usam um pouco a roupa, né, elas se cobrem mais, e tem um chale, né, uma época muito romantismo, eram muitos chales, né, isso é muito interessante, por isso que tem menos roupa, menos volumes, porque o chale chega, até tem assim, essas saias amplas, aquelas anáguas de arco, sabe, que eram bem marcadas. E daí chegando parei no aonde romantismo, né? Isso. Gente, é tanta coisa que eu fico assim, caraca, eu separei tudo, eu falei, nossa, eu vou falar pra caraca nesse início de aula, né? Porque a gente é muito assim, né? Mas depois a gente já vai para os vídeos. Então, saindo do romantismo ali, logo depois que vem Belle Époque, né? Que já se escora ali e tem daí já começa a relação mais da costura, né? Lá em 1830, na verdade, que é a máquina de costura. E tem uma coisa engraçada que o jeans, ele surge em 1850, mas o fechecler vai surgir só lá em 1891, né? Eu fico imaginando, cara, que engraçado, era uma coisa tão distante, né? Mas assim, não consigo imaginar o jeans sem o fechecler. Então, tinha que ser construído junto, né? E foi super depois, é tão engraçado, né? E vem muito por conta da guerra também, o jeans, né? Que era uma coisa mais grossa para poder também proteger o corpo, né? E a Belle Época tem essa coisa da estética do cabaré, né? Que é uma coisa que eu curto muito, assim, também, dessas cinturas finas, quadris longos, que eu acho que é uma coisa que dá para brincar muito, assim. Eu acho que é uma estética bem carregada e que tem camadas que é interessante de trabalhar, né? Daí lá para a primeira metade do século XX, daí já
vem um boom, né? As mulheres começam a trabalhar, então já o uso da roupa é completamente diferente, já não são tão elaboradas, né? Se abandona o espartilho, se abandona tudo, e, e a coisa começa... Daí tem uma androgenia que começa a nascer aí, né? Que é muito legal. E que eu também gosto bastante, particularmente. Que é uma outra camada, né? Uma outra pegada, é muito gostoso. E daí tem toda a influência da chegada do Coco Chanel, né, gente? Que a Coco já chegou, a Chanel chegou assim, revolucionando, né? Lá em 1946, o biquíni, que é uma coisa, né? Traz todo um vestuário feminino, é impressionante, né? Homens de smoking, sapatos bicolores e tudo mais. A coisa começa a ganhar eu acho que é um dos responsáveis principais pela mudança mesmo do vestuário, né? É uma grande influência que está aí até hoje. Depois dos anos 30, é toda aquela chiqueza, né? Aqueles tecidos mais plissados, chapéuzinhos. É bem bonita, assim, a onda da pegada dos anos 30. É bem chique, né? Porque os anos 40 já fica mais masculino. É tudo muito quadrado nos anos 40, né? Impressionante, assim, mas... né? E nos anos 50 as formas começam a aparecer, né? E se a gente pega 170, é o boom das cores, né? Daí dos anos 80 para cima é só ombreira. Né? O tipo por aí. É muito gostoso, assim. Então, esses movimentos, é legal a gente mesmo se pegar na forma deles, né? Porque essa história é horrível, é horrorosa. E não tem intenção nenhuma de reproduzi-la aqui. Então, mas essas formas podem ser interessantes para a gente poder construir a nossa parada. Eu acho que eu posso agora, de repente, compartilhar aqui assim, um croquis, um desenho de cada movimento desses, só para a gente poder se situar, né? E daí a gente parte para um segundo momento de outras referências. Essa fala aqui é de uma bicha, figurinista, atriz, multidisciplinar, que pensa o trabalho do figurino muito dentro do campo do teatro. Então, de repente, possa ser que a minha fala não possa bater direção com alguém, porque eu não sei os sentidos de vocês, a gente vai se conhecer daqui a pouquinho mais, para eu também poder, né, trocar e aprender com vocês outras coisas também. Mas o meu trabalho é muito bem dentro do campo do teatro mesmo, sabe? Da tábua. Lá aquele lugar cheio de mofo, ácaro, que eu amo, aquelas cortinas. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, só que eu vou ter que abrir todas essas... Ai, será que está tudo no Finder aberto? Deixa eu ver se está tudo... Não, aqui já não era isto. Interromper. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, gente. Porque eu tinha aberto todas as abas para não precisar fazer isso de novo, mas fechou. Então, eu vou fazer de novo o seguinte. Vou entrar aqui. Compartilhar uma imagem aqui do barroco já com a gente. Estão conseguindo ver? Sim. Então, assim, uma indumentária barroca é só para a gente pegar nessas formas, se ligar que tem toda aquela coisa da deformidade, né? Olha como os quadris ficam mais volumosos. O corpo das pessoas aqui ficou esquisitos, né? Muito engraçado isso. Né? Umas formas muito diferentes. Mas é interessante a gente ver esse volume e o peso, né? Assim, rapidamente a gente passa por esses movimentos. Vamos lá. Aqui a indumentária egípcia. Não está compartilhando. Agora. Foi, né? Assim, um exemplo só para a gente... Olha que coisa linda, gente. Como a coisa vinha bem, roubaram tudo da gente. Por quê, meu Deus? É incrível, né? Que bom que começou assim, com essas cores, com esses tons, com essas pessoas. Porque essa é a história, né?
O resto é tudo mentira, porque construíram. Mas a história está aqui. Eu sempre volto aqui. Acho muito importante, né? Eu posso compartilhar depois também lá no grupo. Eu vou jogar isso aqui também, que eu acho que é legal, né? Aqui temos greco-romana. Estão vendo aí? E é aquela coisa que eu falei, né, gente? Eles pegavam o lençol, jogavam no corpo e botavam uma cordinha. Tá tudo certo. Tipo isso, né? Um pedaço de tecido, não é? E jogava. Porque não tinha tanto um trabalho com costura, né? É muito interessante. Olha, a gente já viu aí umas 3 formas. Todas são muito bem-vindas, porque o que a gente tiver no guarda-roupa, pensar numa forma, a gente já vai, né, alimentando a nossa criação. Aí aqui a gente tem, já foi a bizantina. Vamos compartilhar aqui. Olha como é rico, gente. Tem essa coisa meio mosaico, né? Que é muito legal e é muito brocado, os bordados, né? Esse movimento é muito... É um trabalho... Nossa, as pessoas que faziam essas peças, gente, trabalhavam muito. Eu fico imaginando assim... E nem tinha toda a tecnologia que tem hoje, né, galera? Então, tipo, nossa, é um trabalho impressionante, assim, muito, muito bacana. Mas que tem uma coisa também do greco-romano, essa coisa longa, né, alongada, esses tecidos também alongados, mas tem esse trabalho com bordado, com aplicações e com a mistura de texturas que é, assim, impressionante. Eu acho muito bonito. Tem uma outra aqui, e símbolos também, né, que é muito legal, que traz, o Império Bizantino traz símbolos nas roupas, traz... Olha que lindo isso. Interessante, né? Muito bacana, né? A gente vê essas mandalas, tudo. E tem uma coisa que... Não, claro que não é o Egito, mas parece que tem algo que conversa, assim, né? Esses símbolos. Eu acho interessante, eu acho que dá uma leve voltada, assim. Acho um movimento bonito. Tá tudo bem até aqui, gente? Aham, sim. Depois disso, vamos ali, Idade Média, para depois pegar o Renascimento. Idade Média, temos a cá, gente. E eu acho que esse não foi. Agora vai. Aqui tem um... Olha que legal essas formas. Olha isso aqui, gente. Que coisa maravilhosa. Muito interessante, né? É muito impressionante, né? A passagem de um para outro. Como as cores mudam, as texturas mudam, as formas mudam, e muito rápido, né? É muito legal. Tem alguém no bate-papo falando, tudo certo, desliga o microfone aí, galera. Muito bom, tudo certo. Vamos lá. Acho que agora... Professor, tem uma pessoa querendo entrar, botou lá no WhatsApp, falando que está esperando entrar. Eita, vamos ver. Quem será? Mas eu não estou vendo ela aqui, sala de espera. Nani Seco, consegui. Oi, Nani. Feito. Pronto. Obrigado por avisar, viu? É porque é muita... Tira referência, olha lá, olha aqui. Aqui, renascentista, achei. Gente, olha o absurdo. É um absurdo, né? Vamos combinar? Não é um absurdo isso? Tudo roubado. Não é um absurdo? É uma beleza, é lindo, né? Mas se a gente pensa na história, você fala, caraca, roubaram tudo para fazer isso. É impressionante, né?
Mas, assim, o detalhe, né? O que que é esse Rufo, gente? Imagina uma pessoa fazendo um negócio desse, todo rendado. Um escândalo isso. É muito lindo. Mas zero confortável, né? A pessoa aqui dentro parece que está dentro de uma caixa, não é? Deve ser uma coisa, um peso a cara da Raquel. Mas não é? Parece muito, né? Que está desconfortável. É um luxo, né, gente? É uma coisa, é uma ostentação, né? O movimento renascentista é uma ostentação real, assim, né? Então, as formas são... Deixa eu pegar uma referência masculina para a gente... mais, assim, seca, para a gente também ver. Olha aí, a meia calça. Olha o trabalho da meia calça. Impressionante, né? Muito engraçado, né? Esse corte aqui, né? Esse volume daqui para cima, é muito essas canelas. É muito engraçado as proporções, né? E o rufo aqui sempre, que eu acho que é uma grande característica, né? Dessa época. Tudo roubado, maravilhoso. É uma grande característica, né? O rufo marca muito esse movimento. E é tão legal fazer rufo. Eu gosto de desconstruir, né? Mas é um acessório que eu acho interessante, assim, de trabalhar. Aqui a gente tem o romantismo, não mostrei, né? Tinha escapado daquela imagem. Que eu falei para vocês também dos arcos das anáguas, né? Que tem uma imagem que se usava, né? No romantismo, isso. Dava um volumão, né? A pessoa tinha um globo de arame em volta dela. Não sentava nessa criatura que vai sentar como? A gente, nossa, é muita coisa, né? Que bom que a gente evoluiu. Mas é bonito passar pelas formas, né? É interessante, assim. É muito... Tem uma riqueza, né, nessa história. Apesar de termos muitos problemas, tem suas belezas. Já passamos no barroco, romantismo. Tem alguma coisa aqui da Belle Époque, que eu falei para vocês da estética de cabaré, que é bem bonita, né? Olha que linda, gente. É muito interessante, né? E os anos 30 também depois vai um pouco nessa pegada, né? Só que conservadora, né? Chique e conservadora. Sem ser assim muito ousada, mas também tem esses volumes de uma cintura marcada e um tecido que corre, né? Então, todas essas formas são, assim, movimentos... Lindo, lindo, né, Adriana? São movimentos para a gente se inspirar mesmo, sabe? Mas não também para querer reproduzir muito isso, ficar aprisionado nesse lugar, né? Mas assim, são... Acho que eu mostrei de todos, né? Foi. Então, são mais movimentos assim que possam nos alimentar no sentido de proporções, né? Acho que é bom, essa palavra é boa, pensar assim em proporções e de como a gente pode reparar a nossa peça a partir desses movimentos que não repararam nada na história, mas que a gente possa usar eles de alguma forma para reparar alguma coisa, né? Que seja a nossa história agora, o nosso presente. Tem um livro que é assim, não, a história do figurino, pensando ele para o teatro, né? Ele é uma parada que não é tão assim tão explorada, né? A gente não tem tanto material, né? Livros de figurino, por exemplo, assim como acho que o cenário, iluminação, né? Essas partes técnicas assim, né? A gente não tem tanto, tem mais sobre o estudo do ator, do diretor, da própria história do teatro mesmo, né? Mas tem um livro chamado Vestindo os Nus, o figurino em cena, da Rosane Muniz, que ele é muito... Conhece, Raquel? Massa, que ele é muito interessante. E aqui tem passagens muito bacanas, assim, da fala sobre o figurino. Ele é um livro em forma de entrevista, então é de fácil leitura e é gostoso, assim, porque ele é bem
bem elucidativa assim, com as questões do figurino. Daí eu posso trazer um pouco dessa relação do figurino, pensando assim, qual é a função do figurinista, né? Se eu for parar para pensar, assim, não é vestir uma peça, né? Somente. Admitir mais alguém. Opa, foi. Acho que alguém caiu que está voltando. Tudo certo, pronto. Qual é a função do figurinista, né, gente? Não é só assim vestir, né? Vou ali, vou resolver aquela peça, né? Não é sobre um produto, né? Sobre uma cultura, uma identidade que está se dando ali. Então, o figurino ele tem uma responsabilidade muito grande, porque não fica só pela estética, só pela beleza, né? Não, se você vai lá e vê aquela peça e você fala, o figurino é bonito, mas assim, ele é só bonito é porque ele não teve uma função dramática, né? Ele não é uma narrativa como uma dramaturgia. Então, e o figurino tem que ser assim, com a minha modesta opinião de Paquita, o figurino tem que ser dramaturgia, sabe? Ele tem que ser, não. Ele é dramaturgia, né? Ele fala sobre... Porque através do figurino você identifica toda uma história, você codifica, você sabe se aquele é o vilão, aquela mocinha, aquele... né? Já dá, assim, aquela pessoa mais sensualmente social, aquela é mais conservadora, esse não. Sabe? Ele é visual, né? É muito... E ao mesmo tempo é muito cruel isso, porque há um julgamento de cara. Você viu, você já julgou. É um mocinho. Você viu, já falou. É o vilão, né? Então é muita responsabilidade nessa, como é que eu posso chamar? Nessa convenção, né? O figurino dentro do teatro, audiovisual, cinema é uma convenção. Daí tem uma fala aqui da Maria Ângela de Lima, que é uma crítica teatral do jornal o Estadão Paulista. Ela analisa sempre o elemento do figurino quanto à harmonia deste em relação a um significado todo da obra. Mais ou menos o que eu estava falando agora, né? Ela fala, a genialidade das soluções que são muito originais e chamam a atenção do espectador podem ser muito legais se contribuírem para o espetáculo que ele seja percebido em um todo, de todo o seu significado. Mas se o figurino for apenas uma exibição visual, não é interessante, pois não terá significação dramática. Então, tipo, é essa pegada mesmo, né? Tem que ter uma função ali, né? E é tão legal quando a gente consegue criar uma linha, uma narrativa mesmo com esse figurino, que ele vai se desdobrando, ele vai acompanhando o espetáculo e essas personagens que contam essa história, é muito legal, porque realmente é uma segunda pele, né, gente? O figurino é uma coisa muito, muito importante. Aqui tem uma fala também que é engraçada da Bárbara Eliodoro. Não sei quem conhece, ou vocês conhecem a Bárbara Eliodoro, que foi uma grande crítica de teatro, né? Que ela falava muito, ela é muito classicona, a Bárbara, né? Então, as peças de teatro que eram, por exemplo, assim, de época, nossa, Deus me livre, não está completamente alinhado. E a gente de teatro dá muito truqueiro, sabe? Tipo, eu pego um terno, eu sei que não é anos 80, mas eu dobro um pouco mais a gola dele, passo o ferro aqui, faço ele virar 80, sabe? Nesse sentido, no truque. A Bárbara Leodora, meu Deus, né? Tem que ser né? Da época mesmo. E ela fala, se você está apresentando um teatro grego, não vai colocar no palco uma roupa de Luís XV. Um certo respeito histórico é fundamental, a liberdade de criação, desde que sejam respeitados elementos fundamentais do estilo de uma época, de um tempo. Então, se a gravata é grossa, não adianta colocar fina, ela fala. E assim, é muito delicado mesmo quando você está retratando uma época, né? Porque você tem que ter, no mínimo, né, um discernimento de poder representar aquela... Porque cada época também, né, gente, fala sobre uma sociedade, fala sobre os costumes de um povo, de como eles viviam, né? O teatro, na verdade, estuda a história amplamente, né? A gente vai ver uma peça de teatro, está aprendendo história, geografia, física, que está aprendendo tudo, né? É uma arte realmente muito generosa. E daí, a relação do figurinista dentro de uma obra, tem vários recortes, né?
Porque você tem uma relação com a dramaturgia, que é onde você vai começar o seu processo de alimentação, decupar, entender aquele texto, e você tem uma relação com o diretor que está concebendo aquela encenação, pensando aquela estética de alguma forma, e daí você tem o ator que está entre o diretor e o ator, então você tem que mediar essas relações. E ainda tem mais o iluminador que vai refletir no seu trabalho, tem o cenógrafo que vai refletir no seu trabalho. Então, a função do figurinista, assim como de outras áreas, é muito importante, porque você tem que ter diálogo. Uma vez eu estava fazendo uma peça que chamava Bolo de Carne, e daí eu pensei, caraca, bolo de carne, muito interessante, que legal. Fui pontuando, usando o vermelho em vários pontos, assim, fiz meias vermelhas, só aparecia aquele recorte do pé vermelho, um tecido, um forro vermelho por baixo do vestido que aparece só em algum momento que elas viravam, não. Fui dando uns truques, assim, uma lapela, sabe, uma gravata. Fui pontuando, daí o iluminador super pirou também em pontuar coisas vermelhas, só que ele botou o vermelho sobre o vermelho, quando eu vi minhas meias estavam laranjas, a gravata estava laranja. Daí eu fui falando assim, caramba, eu falei, não, meu Deus, tá. Mas a gente daí entrou, teve um diálogo, claro, mas no ensaio geral que eu vi tudo laranja, e a equipe também estava vendo, me olhavam assim com uma cara tipo, ele tomou um doce, ele pirou, porque essas coisas estão laranjas. Mas na verdade era a iluminação, nem era eu. Depois a gente riu muito conversando, sabe? Daí eu falei pro João Joia, que é um grande iluminador parceiro que fazia luz nesse trabalho, falei, poxa, João, que sacanagem. Depois a gente ria muito, assim, mas a gente teve diálogos, mas em algum momento a gente não deixou bem claro, de repente, a proposta um do outro. Aconteceu isso no ensaio geral, que serve para isso, né, gente? Para a gente poder ir afinando as coisas. Mas essa relação do figurinista com o diretor e o ator, gente, é muito delicada. Porque, assim, eu sou um figurinista muito do ator, sabe? Eu adoro aquele ator que já traz o seu sapato, a atriz que já traz uma saia ou já traz um leque, a pessoa que trabalha com composição que já propõe. Eu gosto muito disso, sabe? Eu tenho mais dificuldade, por exemplo, de sentar numa peça, produto que eu tenho que resolver e fazer um figurino. Na outra semana eu tenho que ter uma cartela de cor, propostas, desenhos, sabe? Quando é muito assim, eu fico um pouco aflito. Eu gosto de ter esse processo de criação, de a atriz levar uma saia, eu transformar a saia dela num vestido e ver se funciona, sabe? Artesanal mesmo. Eu sou esse tipo de pessoa que vai trabalhar nesse campo assim, sabe? Então, eu preciso estar mais tempo junto no processo, eu preciso acompanhar o ensaio, eu preciso ver essa peça bastante vezes, não é um ensaio que eu vou trazer uma proposta. Quando eu faço isso, eu sofro muito. Eu ligo lá para a produção e falo, olha, eu não posso assistir de novo para poder... Me ajuda, sabe? Não me deixa aqui, sabe? Eu não quero vestir um produto, eu quero dar vida para essas vidas aqui, né? Daí tem uma relação, uma fala do Nanini que eu achei tão legal, assim, que ele é um ator incrível, né? Eu amo o Nanini. Que o Sábato Magaldi, nesse livro, traz uma fala dele, né? Uma reflexão sobre esse processo com o Nanini. Eu vou dividir aqui com vocês. A importância do figurino e do figurinista para o intérprete é muito grande, na opinião de Nanini, independentemente do veículo no qual o ator se encontra. Ele vai me dar subsídios, o modo de andar, de sentar, os movimentos. O comportamento da personagem vem um pouco com a roupa que eu vou usar. Em Carlota Joaquina, a confecção do figurino impôs limites para a criatividade do ator. Com ele, pude saber se avançava ou não, eu pude saber onde eu teria que parar. No entanto, no Alto da Compadecida, já na sua personagem, era somente uma participação, Nanini pôde usar mais da caracterização. Olha só que interessante. Então, o cara, ele realmente está jogando com a convenção, ele está jogando com o figurino, entendendo que aquilo também é uma peça para ele jogar, faz parte do jogo dele também. E é muito legal quando a gente encontra esse tipo de ator que estabelece essa relação mais horizontal e mais aberta também com a criação do outro, né? Porque às vezes o ator chega que você acha que tem que vestir ele, está resolvido. E não, o figurino, a roupa tem vida também, sabe? O tecido dobra, ele amassa. Às vezes você está com uma camisa, você tem que puxar ela para sentar, uma calça, você puxa um pouquinho para sentar, como na vida, né? Só que às vezes tem problemas. O ego, gente, do ator e da atriz é uma coisa que você tem que fazer isso muitas vezes, respirar,
para poder, sabe? Porque também aquela pessoa está se expondo, então também compreender esse corpo também que tem medos, que é super corajoso, porque vai estar dando a cara ali, a tapa todo dia, né? Então, mediar essas relações é muito complicado, mas eu procuro sempre ficar do lado dos atores. Eu sou aquele figurinista que vai falar pro diretor, olha, quem sabe a gente muda assim, porque fulano vai se sentir mais à vontade dessa forma, se não acha, eu posso trazer uma outra coisa, eu acho que ela não está à vontade, ou ele. Eu tento muito esse diálogo com a direção, sabe? Muitas vezes não consigo, o diretor fala, não é isso, deixa ele se virar lá, vai aprender, tem que trabalhar com isso. Então, e daí eu fico, caraca. Mas às vezes eu fico até mal visto pelos atores, mas não sou eu, mas é a direção do espetáculo que está querendo aquele sentido. Então é delicado mesmo a nossa relação aí no meio, né? Porque você tem que estar, é isso, sobre os egos, né? Você tá ali e também cuidar um pouco, porque a nossa função, ela é um limiar ali também, porque trabalha sobre a vaidade, trabalha sobre beleza. Eu não consigo desvencilhar o meu trabalho da beleza, sabe? Em todos os sentidos. Eu pensei hoje, eu vou botar uma gola rolezinha bonita, com um brinco grande, eu vou sabe? Claro que eu pensei, porque eu sou uma pessoa que gosta disso. Então eu tenho vaidade. Só que ela tem que estar a serviço do meu trabalho. E isso que é o mais difícil da gente, sabe, colocar a nossa vaidade a serviço do trabalho, porque daí ela vai trabalhar bem, ela vai estar ali a serviço, ela não vai estar na frente. Esse é o problema que acontece quando você quer fazer uma parada e depois você vê, você cai naquilo que a Maria Ângela falou lá atrás, sabe? A parada é toda bonita, estética, visual, mas não tem um significado dramático. Aquilo ali não tem uma vida, não tá, sabe? Não tá dentro daquele corpo. Então é muito delicado mesmo, realmente assim, é um processo que a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado, assim. É um limiar mesmo, assim. Tudo bem aqui, até aqui vou tomar um golinho de água, porque, né, gente, eu tô fazendo a falácia. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos trocar aí. Cri, cri, cri. Eu moro em Santa Teresa, ouvi os grilos. Vocês estão ouvindo eles, inclusive, aí? Não, porque às vezes as pessoas ouvem, é engraçado, que tem uns grilinhos. Não, deu para ouvir um barulho, mas não deu, que era de bicho, mas não sei, não sabia identificar do que era. Sabia que era Você de é carioca, não, né? Não Você é sou carioca? carioca, eu sou gaúcho, mas eu moro no Rio há 14 anos. Eu comecei lá no iniciozinho falando. Eu vim atrás de um sonho mesmo. Desculpa. Não, imagina, eu vim. Eu entrei depois que eu estava tentando entrar e não estava conseguindo. Não, tudo Ah, certo. tá, você fez. Então você fez a sua apresentação muito sucinta, né? Foi rapidinho, Né? não foi muito, foi rapidinho. Mas eu posso falar de novo. Não tem problema, não. Eu sou natural de Gravataí, que é Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mas fiz muito teatro lá como ator, nasci no teatro estudantil, e depois de 10 anos de profissão vim para o Rio para estudar teatro mesmo e fiz a Universidade da Cidade, que foi onde eu me formei como ator, e acabei também assumindo os figurinos das peças de montagem da faculdade no período que eu estudava, e acabei tendo 2 formações. Mas como figurinista eu fui cara de pau, porque eu não era, eu cheguei e disse para o coordenador do curso que eu era figurinista, que eu precisava de uma bolsa, que eu não aguentava mais vender jeans em shopping. E daí ele falou, não, se você é figurinista, você é um excelente ator aqui, a gente gosta muito de você, a gente vai pleitear uma bolsa para você poder conseguir levar o seu curso à frente. E me deu a bolsa e eu fiz muita merda, mas eu aprendi muito, assim. E então Por acho que que... você fez muita merda? Porque eu não era um figurinista. E daí eu me tornei, porque eu fui aprendendo errando na coragem, porque assim, o meu medo é a minha coragem. E eu trabalho assim, dessa forma, sabe? Então eu fui, porque eu tinha noções, claro, mas eu não era um figurinista de carreira como um ator, que tinha uma trajetória, né, de mais de 10 anos. O figurino não. Então eu fui me tornando mesmo e fui aprendendo errando, sabe? Não tenho uma formação em moda, nem em indumentária, e também nem me interesso muito, porque eu acho que eu sou mais do aqui e agora, com o que a gente tem, com a minha própria experiência. Claro que eu acho super interessante, não é à toa que eu passei aqui passando pela história da indumentária. Mas realmente eu acho uma história feia, daí eu não me interesso. Quando não tem igualdade, eu não vejo beleza. E daí é algo que eu não consigo me aproximar, sabe? Então eu gosto de a gente poder recriar nossa história a partir do agora, com o que a gente tem. E se a gente depender de um passado, que seja meramente uma forma.
que é o que a gente vai fazer aqui, assim, essa passagenzinha, né? Eu acho que essa fala também fala um pouco de mim, sabe, do artista que eu sou e do que eu procuro e do que eu busco. Foi, Juliana! Massa. Ih, você tá muda. Achei que você fosse de São Paulo. Não sei por quê. É porque tá misturado, né? É porque lá em Porto Alegre... É porque é muito próximo. Eu sou zero em geografia, assim, para Não, bem, identificar. não, imagina. Sul, São Paulo, outra coisa. Mas é porque como eu tô aqui há 14 anos, acho que eu já misturei um pouco, mas é que no Sul existe o S, como existe em São Paulo, e o R também, né? Ah, então é isso. Só que no Então, Sul é diferente, as pessoas falam assim, né? Então, a gente vai passar aqui por uma breve história da indumentária, bem assim, bate, guria. É engraçado, né? Daí eu vejo que eu não falo mais assim, eu perdi o sotaque, claro. E daí eu acho que fica no meio do caminho, assim. Mas mas mesmo muitas assim, pessoas pensam que eu falo assim. eu identifiquei. Carioca, acho que ele não é. Não consigo mais, dá coceira na garganta. Não, essa Apesar panela de de, pressão assim, que a gente tem essa panela de pressão que a gente tem é sem igual. Só carioca mesmo da Gelma e consegue, porque é natural. Não é forçado. Não, e a coisa mais linda, eu amo, eu sou assim apaixonado pelo Rio, assim, porque a gente não escolhe o lugar que a gente O nasce, S né? tem som de X, né? Mesmo. É. Ou então a gente come, né? Mesmo. Ou então a gente come, Muito, bota come tudo. Carioca come tudo, é muito engraçado. Mas cada lugar no Brasil tem, né, gente, esses problemas de linguagem. Tem os Por exemplo, dialetos. no Sul não existe plural, né? Porque você está assim na sua bolsa procurando seus cartões, você fala, cadê meus cartão? Mas aqui também assim, não. tô com frio nos pés, não é nos pés. É engraçado, né? Mas aqui a gente também não vai muito nisso, não. Concordância verbal do carioca é o ó. Não, mas qualquer canto, né? Porque a gente, né, gente, é um país de países, né? Porque cada estado a língua é isso, um né? país. Evolução. Viva. E a gente tem muita cultura, né? O Brasil é um país que, nossa, por isso que as pessoas vêm para cá e ficam malucas, porque realmente, gente, só assim, de eu sair de Porto Alegre e vir para o Rio de Janeiro, nossa, gente, são dois mundos completamente diferentes, culturas mesmo, comida, modo de se vestir, de viver, sabe? Tudo é muito diferente, como se fossem dois países, realmente. A gente é muito rico, assim, culturalmente. É muito interessante também a nossa indumentária, né? Passar pelas... Eu sou ainda de um lugar muito menos brasileiro, né? Que é um lugar muito colonizado e que tem... como eu sou processo de criação de um figurino. Vou trazer, Nani. Já vou trazer já. Assim... Nossa, gente, é de se perder, porque a gente poderia fazer um estudo de indumentária só do Brasil, né? De cada estado, porque muda, né? Muda muito. Isso é muito interessante. A gente fez aqui um en passant da verdade, orgulho de ser brasileira. Muito bom. Olha, Adriana, eu tenho problemas com orgulhos, no sentido assim, eu acho que o brasileiro, essa é a minha modesta opinião de Paquita, tá, gente? Porque também é bom falar sobre a vida, porque não ficar só no figurino, né? Porque eu acho que o povo brasileiro é um povo que tem muitos problemas. Olha quem é o presidente do Brasil. Então, eu acho que eu não tenho mais a fantasia do brasileiro, da brasileira, o país do futuro, sabe? Porque eu acho assim, é um país que mais mata preto e é o segundo país onde tem mais preto no mundo, né? O segundo continente que tem mais preto no mundo e é o país que mais mata. Não, essa conta não bate. LGBTQIA+, quem mais morre no mundo é no Brasil, as mulheres mais estupradas no mundo é no Brasil. Então, sabe, essa visão que o Brasil é um país maravilhoso, para mim já caiu por terra há muito tempo. Acho que a natureza do Brasil e a cultura do Brasil é maravilhosa, mas o brasileiro tem muitos sérios problemas, porque precisa, sabe, é uma misoginia, é um povo super machista. Não dá para morrer a cada 23 minutos um preto num país que é preto. Impossível, não tem como, sabe? Então, eu acho que é um grande problema. Por isso que eu falo que eu não quero ficar reproduzindo algo aqui dessa história da indumentária. Eu não quero, porque eu não me sinto que eu faça parte disso, sabe? Quero fazer um outro movimento.
Mas orgulho da beleza. Tudo certo, Adriana, tudo certo. Também estou dando muito a minha visão aqui. Cada um tem a sua e eu não tenho problema nenhum com isso, de verdade. Quero mais que a gente possa viver na diferença do que ser igual. Deus me livre. Quero, né, que a gente possa, né, cada um com a sua pegada. Tá tudo certo aqui? Vocês são tão Sim. lindas, vocês estão sendo tão incríveis. Estou adorando, sabia? Vamos entrar, então, agora para um processo. Vamos falar um pouco também do figurino aqui no Brasil, uma coisa, né? É uma profissão nova. Quantas pessoas trabalham com você no processo de desenvolvimento de criação e quais as funções? Eu vou responder essa pergunta da Aline e a pergunta da Nani. Já. Eu vou dividir o meu processo. Mas não só para dizer assim que a gente está falando de uma profissão muito nova, né? Que é na década de 40 que o figurino realmente começa a ser uma profissão, né? Então, aqui no Brasil. Então, relativamente, gente, é muito pouco tempo, né? E eu acho que existe uma evolução muito grande na profissão. Se a gente pensar 40, foi ontem, né, gente? É uma coisa tão rápida. E hoje, como o figurino se encontra, eu acho que ele não é valorizado, mas ele se encontra num lugar já pós-dramático, né? Numa outra camada, que eu acho... Professor, Oi? pode falar. Não, eu queria fazer uma pergunta. Claro. Tipo, a faculdade, no caso de moda, assim, começou em 1980, 70, 80? Foi isso? A parte de moda, assim. Figurino também, para estudar figurino no Brasil, foi em 40 ou foi nessa fase também? Não, olha, Porque, assim, Adriana, eu não sei te dizer precisamente quando começou assim as faculdades, mas assim, o figurino começou a ser reconhecido como profissão no teatro no Brasil na década de 40. Eu acredito que daí mais para frente, acho que ali de repente década de 80, talvez, não sei, possa ser que comece a surgir um estudo 90, porque a faculdade de indumentária e cenografia é nova, é recente. sim, é Então, recente. Então, a da UFRJ não é tão nova assim, não. quantos anos, Eu TJ? fiz, eu acho que é mais ou menos de 30, 40, eu acho que sim, acho que é por aí. Não é tão muito mais novo do que isso, não. Uau, que incrível. Se a gente pensar que na década de 40 que começou a ser trabalhado, já colaram um curso. Eu precisaria confirmar, mas acho que não é muito diferente disso, não. Acho que não é muito diferente disso, não. A primeira graduação aconteceu em 87 na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. Temos a informação da Débora. Tá, essa é Particular, da né? Ele tá faculdade de falando... moda. Sim. Da UFRJ, da pública. Sim, E era pública. indumentário. Se eu não me engano, acho que já era indumentário. Indumentário. Essa que a Débora traz era uma graduação de moda, respondendo a Adriana. Sim. Tá bom, obrigada. Não, massa, tudo certo. E vamos se complementando aqui, gente, porque eu não sou uma pessoa completamente, como eu não fiz indumentária e eu não fiz também moda, eu não sou uma pessoa completamente, né, assim, teorizada. Mas claro que eu tenho um mínimo de conhecimento, né, porque é preciso. Mas vamos lá, vamos partir então para um processo de criação, pode ser? Então, Sim, pode. respondendo... Professor, só uma dúvida não, só um pedido, desculpa, um feedback. Se o senhor puder depois, desculpa, poder colocar no WhatsApp esse livro de indicação para a Não, gente... claro, olha só, esses livros todos estão lá na bibliografia do PDF que eu enviei para vocês, o material todo de aula está tudo lá, então você pode clicar lá, entendi. tá bom? Tá Mas bom, se você quiser obrigada. foto da capa do livro, eu posso mandar também sem problema. Tá bom, obrigada. Nada. Então, o meu processo, como eu sou um ator figurinista, não um figurinista de carreira, vem sempre a partir do ator, né? Então, eu vou trabalhar sempre com o que o ator tiver. Se ele não tiver, eu vou levar coisas para ele poder experimentar e que a gente possa estar experimentando junto e depois entrando num diálogo assim com a direção.
Eu vou dividir com vocês um trabalho para vocês poderem entenderem como é que é a minha pegada. Deixa eu ver só as perguntas, porque senão eu vou me esquecer, né? Tá, desculpa, só um instante, só para dar a informação correta, para não ficar... Então, o curso de indumentária, como a gente conhece mais ou menos hoje, é de 71, sim, tá? 71. Mas 71. tinha um curso antes que não era exatamente isso, era alguma... abordava, mas não era exatamente isso. Que ficava em artes e crafts, uma coisa desse tipo, mas que não era, o nome não era indumentária ainda não. Indumentária de 71. TJ, obrigado. Imaginei que é por aí 70, 80, porque se foi 40, né, precisava um tempo para poder se estabelecer a profissão. Que massa. Sim. Beleza, só para retificar, para 71. ninguém ficar com a data errada. Que eu 71? falei, que era 71, da UFRJ é 71. Eu vou até anotar, porque eu acho que é super importante. Massa. Quantas pessoas trabalham com você no processo de desenvolvimento de criação e quais as funções? Olha, Aline, eu, assim, durante muito tempo trabalhei sozinho porque não tinha dinheiro para poder ter um assistente. Hoje, que a vida está um pouco mais generosa comigo, depois de 22 anos trabalhando com teatro, passando vários perrengues, muitos mesmo, assim, e não desistindo, né, gente? Porque tem que ter coragem para poder viver de teatro. Eu não sei, eu não faço outra coisa. Eu sou aquela pessoa que fica assim, que olha para o armário e fala, eu tenho 2 ovos e uma massa. E aí, tá, esse período não teve grana, sabe? E me viro. Na pandemia foi super difícil, porque eu falei, gente, meu trabalho acabou, não tenho outra fonte de renda, não tenho pais ricos. O meu pai é um eletricista aposentado que sustentou uma família de 6 pessoas. Tipo, não tem uma aposentadoria, sabe? Não tem... É bem complicado, é uma profissão muito ingrata, mas sobrevivi, estou aí. Assim, 1 assistente, 2 assistentes, depende muito do trabalho, Aline, mas geralmente trabalho com 1 assistente, daí um ateliê de costura para poder, né, dar conta dos trabalhos. O meu processo criativo, como eu estava falando, parte sempre do ator. Eu vou compartilhar aqui com vocês um trabalho que eu fiz com um diretor chamado Fernando Filbert, que é um querido, é um cara assim muito gente fina, é um grande encenador, trabalhou muito com Aderbal Freire Filho, não sei se vocês devem conhecer, né? Aderbal, que é um grande encenador do nosso teatro, que hoje está até doente, coitado, né? Teve um problema, um AVC, e enfim, coisas da vida, né? Mas vou começar aqui, ó. Peraí. Por um momento vocês sumiram, eu falei. O que eu vou fazer? Mas eu achei vocês de volta. Ai, que bom, que alívio, me deu um frio na barriga. Eu começo aqui, gente. Estão enxergando? Sim. Oi? Então, o meu processo começa muito... A primeira coisa que eu desenvolvo dentro de uma sala de ensaio é ver a cor dessa peça. É a primeira coisa que me vem à cabeça. Eu acho que cada também pessoa tem um processo, né? Eu acho que também não existe certo e errado. Eu acho que cada corpo é um corpo. Eu começo dessa forma. Eu sempre vejo cor na peça, eu vejo cor nesses personagens, sabe? E essa é uma peça chamada Romeu e Julieta e Rosalina, que é um texto do Gustavo Pinheiro, que é direção do Filbert, com a Júlia Rabelo, que foi uma peça que a gente desenvolveu na pandemia, mas ela fez até agora nesse retorno também lá no teatro, lá no Shopping da Gávea. E daí a Rosalina, que é a prima da Julieta, né? Não sei quem conhece a história. E a Rosalina, na verdade, foi o grande primeiro amor do Romeu, né? Na verdade, a Julieta roubou o Romeu da Rosalina, gente. A real é essa. Então, a real é essa. Daí a Rosalina chega e conta essa história com um olhar super feminista, conta o que a prima fez com ela. É super interessante, é engraçado. A Júlia Rabelo, vocês conhecem, vem do Porta dos Fundos, é uma atriz maravilhosa, tem um humor incrível.
E daí eu falei, cara, essa peça tem uns sons de verdes, tem uma coisa meio pastel, vou pensar numa escala de cor, vou buscar referências, cheguei nessa referência. E daí, gente, eu vou falar sobre a referência. Por quê? Porque a gente, quando fala em referência, às vezes fica muito refém, acha que tem que reproduzir a tal referência, né? Referência, para mim, é uma inspiração. Eu não vou reproduzir nada, porque eu vou trabalhar sobre a minha criação. Então, nos trabalhos que eu entro, isso já é conversado, é bem claro. Eu não faço, por exemplo, hoje mais croquis, porque eu vi que isso dava porque mexe com a imaginação, a pessoa enxerga uma coisa no papel e daí quando vê a peça física outra, fala, nossa, eu achei que era super diferente. E daí eu comecei a ter uma relação com o desenho não tão boa, comecei a trabalhar só com referências, daí eu vou mostrar para vocês. E daí consegui aproximar mais o meu trabalho, sabe? Trabalhando com referência, porque começou a se tornar uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Assim, mais tangível. A pessoa começou, a entender o que eu estava falando, né? E daí eu fiz um estudo para essa peça e lancei essa cartela de cor e lancei essa referência, que é o meu segundo passo. Estão vendo, gente? Sim. Beleza? E daí eu comecei a fazer uma pesquisa de imagens, né, gente? Que eu comecei a pensar, acho que essa personagem tem que ter humor, acho que eu tenho que trazer uma coisa um pouco desse Romeu e Julieta, tem que trazer um pouco dessa coisa de época mesmo, né? Vou operar numa coisa meio renascentista, mas posso também não posso me datar, porque também, né, não é isso, uma parada moderna, contemporânea. Daí fui brincando atrás de referências, presta atenção nessa referência. Daí eu fui colocando aqui. Isso foi uma segunda referência, né? Tem essa primeira e essa segunda. Eu coloquei a segunda referência. Pensando uma possibilidade não realista desse figurino, algo que podemos sobrepor com peças datadas para dar a sensação que a personagem atravessa o tempo, já passou por coisas. Gosto dessa estética, adoro os volumes, ombros, mangas, diria aqui uma Roselina pop. O Filbert super falou, caraca, uma Roselina pop. E que eu queria trazer mesmo isso, dessa ideia dessa personagem, né, que viaja no tempo. Ela tá aqui, ela tá viva. A Roselina não morreu, imagina, ela tá viva. E ela vai contar para todo mundo essa história agora, de verdade. Então, fiz essa brincadeira, esse fio narrativo, né? E comecei a trabalhar em cima, gente, dessas referências. Então, esse figurino foi completamente reconstruído. Eu peguei um blazer no meu acervo e transformei na saia, na parte de baixo. Eu tinha um corpete super assim antigo que eu repintei, recriei, peguei um outro vestido, fiz umas mangas, acabou virando o vestido inteiro. Fui recriando, sabe? Esse figurino, tudo com peças que já tinha. Então, por isso que eu falo do figurino criativo, esse lugar do reaproveitamento de peças. E daí eu vou mostrar para vocês o resultado. E já vou adiantar para vocês que a cartela de cor mudou, foi para o espaço, e isso é a coisa mais maravilhosa do processo, porque eu estou aberto para trabalhar com a criação com intuição, sabe? Não sou sagitariano, gente, acho que isso é importante falar, porque tem uma influência. Eu trabalho muito com a intuição, então já fui para o vinho, já veio o preto, já veio o amarelo, já comecei a construir outras coisas, eu abandonei o verde, literalmente. E cheguei no ensaio e falei, gente, não tem mais nada verde. O Fernando falou, Tiago, eu falei, tô construindo uma outra parada com o que eu tinha, eu acho que vai ficar super bacana. Eu levei a Júlia pro ateliê, peguei um blazer, eu acho que ela precisa de uma saia mais pesada, tem que ter um certo peso, senão ela fica muito leve, eu acho que é de lã, eu acho que vai ajudar. Comecei a construir, né? Essa é uma das imagens. Deixa eu pegar outra aqui. E é muito nesse lugar, sabe, gente? Está aberto para a criação, se escutar, não ficar enraizado numa coisa, mas você também tem que saber com as pessoas que você trabalha, para você poder ter essa liberdade e também não ser interpretado de uma forma, sabe, errônea. Mas se for também, como já aconteceu, tudo bem, sabe? Porque eu também sou o cara que trabalha sobre o erro. Eu não estou aqui para acertar. Eu acho que eu sou um artista e eu só vou aprender errando. E daí eu vou adquirir consciência e vou poder ser melhor. Daí eu trouxe essa legging que eu tinha, que era de um Pierrot e de uma colombina perdida lá do meu acervo,
que eu peguei uma perna de cada uma, porque eu falei, quero misturar as texturas, porque assim, se é para botar o pé na jaca, eu vou botar os dois. Daí eu disse, eu quero misturar essas texturas e trazer essa Roselina pop. E fui construindo assim aos poucos. Aqui ainda a gente vê o blazer amarrado na cintura dela, depois que ele vai virar mesmo um figurino. E daí agora eu vou pegar algumas imagens do espetáculo. Ah, não, aqui ainda tem o processo das mangas, que eu peguei um outro vestido que eu tinha e... Pronto, deixa eu agora pegar. Olha que legal. Nossa, lindo demais, eu amei. Peguei essas mangas aqui, que era de um vestido. Qual que vocês estão vendo? Esse aqui, né? Um grande, que tá com a saia, né? E com um corpete, é isso? Que abriu... Sim, isso. Isso. Sim. Então, eu peguei esse outro vestido para ver o volume só aqui, tá vendo? E daí eu entendi, gente, que eu tinha que ter decote na Júlia. Lembra da referência que não tinha decote, era toda fechada aqui? Eu falei, nossa, se eu deixar ela sem pescoço, ela é mais baixa. Eu acho que eu tenho que deixar o colo dela para ela poder ficar mais longilínea. E tudo é proporção, né? Por isso que é bom você estar junto com o ator. E um ator que te possibilita isso. Ela foi, tipo, uma querida. Ela foi no ateliê. Eu brinquei com ela, botei roupa e tirei roupa nessa mulher, gente. Fui criando, desenhando no corpo dela. Depois a costureira pegou tudo e falou, Tiago, gente, que incrível que você fez com essas roupas todas aqui. Eu não tô acreditando que depois eu fiz um desenho meio tosco, onde a Maria pôde compreender todas as minhas emendas, né? Estou muito curiosa. Ai, obrigado, Adriana. Eu vi ali, apareceu um pontinho, ai, tem que ler. Eu pensei que era alguma pergunta. Vamos lá. Agora... E daí, gente, esse figurino se formou desta forma. Vou mostrar para vocês mais uma vez, gente, só para a gente ficar para a gente assim ter em mente o que era, né? Estão vendo? Olha Sim. só. Olha para essa construção que eu fiz aí atrás a partir disso aqui. Como é interessante, né? Você ter um ponto de partida, a referência é isso, é um ponto de partida. Tá diferente o figurino, completamente diferente do que aqui, mas ainda ele tá ancorado aqui. Nessa meia que tem essa textura, nessa saia da frente aqui que tem um peso na lã, né? Tem um certo volume na manga, de alguma forma ele tá, mas assim não é, ele tá reproduzido, ele tem uma outra estética, né? E daí a gente tem a Rosalina. Linda, bonita, elegante. Deixa eu trazer ela aqui. E a Júlia, gente, é uma atriz excepcional. É muito maravilhosa, assim, o trabalho dela realmente é um trabalho... É tão bom trabalhar com um ator generoso. Olha que incrível, gente. Estão vendo? Essa é uma das imagens. Sim. Esse é o resultado do figurino. Nossa, Tá aqui o lindo espartilho, tá aqui a manga. Essa aqui é uma manga que eu peguei de um outro vestido, ainda copei aqui, ó. Fiz uma manguinha. Fiz de manga comprida, porque o teatro já era frio, eu já ia deixar isso aqui aberto nela. Olha essa bolsa que eu reconstruí também. Era uma calça jeans. Ele falou, nos últimos do segundo tempo, falou, preciso de uma bolsa. Eu falei, eu tenho umas coisas. Eu peguei essa calça jeans e fiz uma bolsa. Vamos pegar outra imagem. Lindo. Obrigado, Victoria. Olha que incrível, gente. Bonita, né? Tem todo um acabamento. Isso aqui tudo feito na mão, gente. E assim vou construindo meus... Opa. Olha,
Pronto. Estão vendo ela em pé? Massa. Então, esse foi o resultado desse processo, desse figurino da Rosalina com a Júlia Rabelo. E é engraçado, né, que eu falei para vocês que o meu processo começa nas cores, e eu mudei todas as cores. Vi um monte de cor na primeira impressão, a palavra falando na minha boca. Primeira impressão, mas depois fui mudando, porque é sobre isso, sabe? O teatro é o lugar do erro mesmo, e é um lugar de você ir se redescobrindo a todo instante, né? O processo de criação, ele só vai terminar na estreia. Para mim é sempre assim, até o dia da estreia eu estou mudando coisa. Eu gosto muito de entregar as coisas com prazo, porque eu acho que os atores precisam, isso é uma coisa da nossa profissão, que precisa ser honesta com esses atores, sabe? A gente precisa entregar, eles precisam ensaiar com essa roupa. Só que às vezes a produção, a coisa dá um problema quando vê as coisas ficam tudo muito em cima, sabe? Eu, como ator em cena, não gosto de receber um figurino véspera de estreia. Eu gosto de poder dar uma vida para ele, suar, ter o meu cheiro, sabe? O meu suor. Eu acho que é importante. Mas é isso, e tudo vai se transformando. Esse foi um dos processos assim mais que eu vejo identidade no sentido de ter minha assinatura mesmo, meu trabalho, porque ele foi completamente reaproveitado e eu pude realmente ter uma liberdade de criação e criar uma estética, né? Um figurino que vestisse esse mundo dessa Rosalina, né? Que representasse ela. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de falar, até levantei minha mão assim, né? Mas um monte de gente falou lá no chat. Quer responder? Depois eu falo? Pode Tá falar. ouvindo? Vocês estão Vai. ouvindo? Estou te ouvindo. Pode falar, Raquel. Bom, primeiro, parabéns, lindo, super impactante, emocionante, é muito lindo ver mesmo, assim, esse processo criativo e o produto desse processo, né, é muito lindo mesmo. Eu só fiquei numa dúvida sobre as fotos, são as fotos elas já encenando ou era um ensaio geral? Porque me pareceu, não sei se estou certa ou se está errado, que tem um lance que ainda a Júlia dentro de um figurino e não uma personagem. Não sei se era a intenção também, eu não vi a peça. E aí, então essa é a primeira questão, primeira pergunta. Depois, eu trabalho num lugar, no laboratório de figurinos da UFSC. Da onde, Raquel, que eu perdi? Da UFSC, que é em Santa Catarina, em Florianópolis. Eu sou em Florianópolis. Então, eu trabalho lá há 10 anos. E a gente tem um acervo, justamente, e você trouxe uma coisa muito interessante agora, que eu não sou costureira, mas eu trabalho com esse, né, justamente trazendo essa consultoria de figurinista, especialmente para os alunos. Como a gente tem também esse limite de... Eu acho que quando eles entram, principalmente, tem muito uma coisa assim, eu quero ser bonito, eu quero ficar bonito no palco. E isso é super genuíno, não acho que não tenha, mas eu acho que justamente isso, o figurino, ele tem que primeiro, ele tem que servir ao que ele se presta, que é essa narrativa, né? Que é esse momento. E aí, gosto dessa ideia que você tem das formas, porque muita gente tem esses atos falhos históricos, né? Ela fala assim, não, eu quero colocar uma crinolina, que eu vou fazer uma dançarina de cancan. Eu falo, não, pera, calma. Acho que não, vamos ver uma coisa assim, calma, vamos no vermelho, vamos primeiro vermelho. Entende? Então, tem isso também de como você trabalha um acervo que é limitado, no nosso caso, né, que a gente não pode mudar, mas também trazer toda essa questão de você estar em cena bem, mas estar em cena justamente representando o que você está fazendo, não com um descontexto dentro daquilo ali, que pode ser histórico, até mesmo climático, né? Gente falando de inverno europeu e usando
blusinha de manga. Acho que não convém. É um pouco isso, né? Falei, não falei nada, mas enfim, era isso, de trazer um pouco do que eu trabalho e vendo, e tem muito a ver com isso que você falou. Então, me senti muito contemplada. Muito obrigada. Ai, que delícia! Salve, que bom! Ai, é tão bom quando a gente consegue. Eu fico realmente assim emocionado e muito feliz, porque é tão bom quando a gente consegue estender o nosso conhecimento, o nosso aprendizado de uma forma que a gente realmente consegue ser um veículo de comunicação e chegar em alguém, né? Tocar alguém. Então, se você se sente contemplado, eu também me sinto. E isso é muito bonito, muito importante. Que bom que a gente se sinta assim, que a gente possa se sentir cada vez mais, né, representados, representadas, representados. Então, Raquel, o que acontece? A Júlia é muito engraçada, muito. Ela é uma comédia em pessoa, né? Então, ela precisava de um figurino que contrastasse com isso, porque ela é super naturalista. Ela vem de humor de Porta dos Fundos, né? Então, se eu colocasse algo muito contemporâneo nela, poderia ficar muito fácil para ela nesse lugar. E ela estava num teatro que estava sendo filmado online ainda. Então, pensando no vídeo, essas formas foram muito pensadas, né, para o teatro online. E depois, porque muda tudo, né? Muda, a tela muda tudo. Depois foi para o teatro, até pensei, eu ia tirar um pouco dos volumes, ia deixar ela mais pop mesmo, assim. Só que daí funcionou, ficou super bonito, e porque até uma, ela dá uma zoada, porque ela pega e sai um pouco dessa casca, né? A Júlia, ela fala do lugar da Rosalina, mas ela não é uma Rosalina, porque ela não deixaria o Romeu para prima, né? Então ela tem uma pegada, ela é uma atriz sagaz, inteligente, é muito muito bacana. Então acho que ela sabe usar bem, sabe? Essa roupa. E ela tem uma coisa cômica assim, a Júlia é perfeita, amo. Ela é muito gente boa e é uma pessoa maravilhosa. Como estes signos, imagina as meias diferentes, inclusive. Vou ler aqui um pouquinho, tá? Falar também sobre a peça ser comédia, então tem uma adaptação cômica do figurino. Isso, a peça tem essa pegada mesmo. Qual acervo? Gente, muito obrigado por todos os elogios que são incentivos, isso é tão bom. Eu tenho um acervo que fica no Complexo da Maré, no Museu da Maré, eu não sei se vocês aqui do Rio conhecem. O Museu da Maré é o primeiro museu dentro de uma favela da América Latina, e eu tenho um projeto que chama Entre Lugares Maré, que é um projeto sociocultural de teatro há 10 anos no Complexo da Maré, que tem residência no Museu da Maré, e lá eu trabalho como arte educador e diretor teatral, eu sou diretor de montagem do Entre Lugares, junto com a Renata Tavares, que é uma grande atriz, cantora, encenadora. E a gente tem esse trabalho há 10 anos lá com uma equipe incrível. E daí eu tenho um acervo, eu acabei fazendo lá porque eu trabalho com meus alunos de composição, dou aula e a gente vai se criando, e então fica tudo lá. E eu uso muitas coisas do meu acervo nos meus trabalhos e recebo, ganho muitas coisas também por estar dentro da favela, dentro do museu como instituição. Então a galera faz muita doação e a gente super recebe e também recicla o nosso acervo e passa para frente. Então, não é um meu acervo, é o acervo assim, do Entre Lugares Maré, né, que pertence àquele território que me acolhe há 10 anos lá. Vamos ver. Legal, eu sou da Rocinha, gostaria muito que estivesse aqui também. Poxa, Vitória, de repente a gente pode fazer pontes. Comecei a seguir. Isso, seguem, gente, eu vou botar aqui, @Entre Lugares Maré, que é muito legal. Entre Lugares Maré. Opa, peraí. Outra coisa que eu queria falar, que eu acho legal a gente fazer Entre Lugares Maré. Esse é o @ do Entre Lugares Maré. Mas a gente colocar lá no grupo do WhatsApp, eu vou fazer uma listinha com todos os nossos @. TJ Bastos, querido, obrigado por essas palmas. Eu vou botar lá no nosso grupo do WhatsApp o meu @, daí vocês vão botando, copiando todo mundo e a gente vai se adicionando e ampliando a nossa rede, que eu acho que nada é por acaso. Estamos aqui, vamos, né, nos conectar e trocar. Hoje somos 18 pessoas aqui. Essa oficina tem 20 vagas, foram 28 inscritos. Eu botei todo mundo, não sou uma pessoa que consigo dizer 20, acabou. Se tivesse 30, eu ia deixar as 30. Mas é engraçado, somos 18, é sempre assim, né? Tem um volume, mas na real, quem fica... Quero ver quem é que vai estar aqui amanhã, hein? Ai, meu Deus.
Porque assim, eu já vou ter o quê? Um complexo. Eu já vou abrir isso aqui no Tem Amanhã e vou falar, ai, é horrível, vou ficar, ai, cara chato, fica falando pra caralho. Eu vou achar um monte de coisa. Sacanagem, não vou nada, tá tudo bem. Gente, então assim, esse primeiro encontro, ele é muito assim para eu poder me aproximar, vocês realmente me conhecerem, né? Saber quem é essa figura que está propondo essa oficina, o mínimo de trajetória dela, de onde ela vem, o que ela pensa. Eu acho que esse processo de compartilhamento do meu processo, acho que é muito importante mesmo, assim, para vocês também conhecerem a minha identidade visual, né? Que eu acho que é bacana. Agora eu gostaria que eu tenho outro trabalho para compartilhar, que é lá do Entre Lugares Maré, que é muito legal. Mas eu acho que eu vou deixar ele para amanhã. E daí, o que a gente vai fazer amanhã? Porque assim, eu quero usar agora vai dar 7:50, certo? Eu gostaria de poder conhecer vocês. Então, daí eu pediria que abrissem as suas câmeras e falassem de onde vocês vêm, quem vocês são, o que vocês fazem, o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês procuram aqui, para a gente poder criar mesmo o mínimo de intimidade, é uma oficina corrida mesmo. Porque amanhã a gente vai ver alguns vídeos que vão ajudar muita gente na construção desse figurino, que eu não sei o que é. Daí eu espero que vocês, amanhã, cada um, dê uma olhada hoje no seu roupeiro, ou amanhã mesmo, e pegue uma peça que possa ser reparada. Reparada mesmo, reconstruída, transformada, e traz para a aula, que depois dessas referências que eu vou trazer, cada um vai falar sobre o que pensou, com o que colheu desta oficina, e o que vai trabalhar na sua peça, que daí durante a semana vai trabalhar. A gente pode até marcar entre o Zoom, entre a gente, que não tem, para a gente poder cada um apresentar a sua peça depois, se a gente quiser também. Ou se não, cada um só posta lá no grupo, porque realmente eu preciso disso por conta do edital. Tá bom? Então, vamos nos conhecer. Daí a gente pode começar, enfim, falando cada um à vontade. E fique à vontade também, se não quiser, gente, tudo bem, sabe? Eu acho que, né, é sobre isso. Mas eu gostaria de poder olhar vocês, conhecer vocês, enfim, dizer prazer, fulano. E é isso, tá bom? Boa apresentação pra gente. Vou começar, posso começar? Então, eu sou Juliana, eu faço produção cultural no IFRJ de Nilópolis, trabalho com cinema independente, e aí eu fui para a área de direção de arte, e o meu primeiro trabalho foi fazendo figurino, uma coisa assim meio que eu não entendo nada de moda, né? Porque eu não tenho nada com moda, mas aí eu fui atrás de referências para poder executar esse trabalho de figurinista. Então, eu ia participar da assistência de direção, e aí me colocaram no figurino. E a partir desse momento foi o único trabalho assim que eu fiz de figurino, e também assim muito independente de uma coisa assim muito simples assim, foi para a foto de uma amiga também, que a gente escolheu, que ela é atriz, e aí ela fez um ensaio para ter um portfólio, e aí a gente elaborou uns figurinos lá junto, mas sempre assim, com troca, de ela sempre mostrando, isso aqui fica legal, isso aqui. E é mais nessa pegada mesmo, buscando referência. E como a gente trabalha, meus amigos, trabalha com produção independente, eu sempre fico na direção de arte, e aí eu preciso ter esse lugar, né, de fazer essas composições. Geralmente, como é trabalho independente, a gente não faz da equipe toda, né? Geralmente são os principais. E eu trabalho assim, não tenho noção de desenho nem nada, e eu faço mesmo assim, igual você trabalha, com referências. Eu vou pegando uma coisa ali, decupo aquele personagem, vejo o que cabe nele ali, em qual lugar que ele se encontra, e aí eu vou fazendo dessa forma. Massa, Juliana.
Entendeu? É neste, assim, meio independente mesmo, não trabalho com isso, não. Legal, Entendeu? que massa. Prazer te conhecer. Obrigada por estar aqui. Oi? Prazer Nada, te conhecer, obrigada. obrigada por estar aqui, que massa. Obrigada, está sendo uma troca muito bacana. Que bom. Vamos seguir, bora. Então tá. Eu sou a Débora, eu estou falando de Seropédica. Eu sou mineira, mas moro aqui no Rio há 10 anos e trabalho na Rural do Rio, na Universidade Rural do Rio. Eu sou professora do eixo de indumentária e eu gosto muito de aprender metodologias de criação de figurino, né? Como um processo artístico, não existe uma receita de bolo, né? Então, eu estou sempre buscando, né, novos olhares, novas formas, como que os figurinistas eles se apropriam, né, do fazer e da criação e passar isso para os meus alunos, né? Que não existe uma metodologia única, uma metodologia consensual. Eu trabalho com aquela metodologia mais engessadinha, de partir do roteiro, fazer decupagem, e aí croquis, mas que é apaixonada pela sua metodologia também, que você trabalha de uma forma mais concreta, né? Amei seu figurino, ficou fantástico. Adoro essa parte de customização, tento incentivar um pouco isso nos meus alunos, né? Que é uma realidade orçamentária e também ambiental, né? Uhum. Então, eu estou muito grata por estar aqui hoje aprendendo com você, muito obrigada. E, por último, eu só queria falar que você tem uma metodologia muito parecida com uma pessoa que eu conheci numa oficina ano passado chamada... a metodologia dela, o curso dela, chama Figurino em Ação. Ela chama Ariane Vitali. Vou anotar esse nome. Isso. Você pode buscar, que deve ter alguma coisa da oficina dela no coisa. Então, ela faz assim, ela monta uma instalação, leva um acervo, e de lá ela lê um texto, e cada um pega o que tem em casa e vai montando o figurino na hora. À medida que você vai sentindo, você vai interagindo com aquelas peças. Então, vai ser super interessante, a tese de doutorado dela é sobre essa metodologia. Então, eu gostei muito, porque se aproxima muito dessa sua forma de trabalhar, né? Que massa, então, Débora. Eu gostei bastante, assim, eu não tinha conhecido nenhum tipo, nenhum outro caso de figurinista que fosse tão concreto como o da Ariane Vitali. E aí você me proporciona essa experiência hoje. Então, eu estou muito feliz de te conhecer e conhecer o seu trabalho. Parabéns. Poxa, obrigada. Fico super feliz, agradecido. Boa noite. Boa. Posso ir? Pode, Stella. Só não estou conseguindo ligar a câmera, só um minutinho. Tudo bem. Acho que foi. Meu nome é Estela, eu tenho 18 anos e eu faço confecção do vestuário no Senai aqui da minha cidade, Juiz de Fora. Eu comecei a costurar na pandemia, né? Faz pouco tempo, inclusive, tem 2 anos, né? Junto com a pandemia. Aí, eu sou atriz e eu era atriz de como que eu vou explicar? De uma ação social aqui em Juiz de Fora, da prefeitura. Aí o figurinista do meu grupo, inclusive, ele fez o curso, acho que uma edição anterior, foi ele que indicou para eu vir aqui fazer. Quem é ele? E ele chama André. Ele o André, querido, claro, o André Monteiro, um querido. Ele mesmo. Aí ele fez a indicação, eu vim aqui conhecer. Eu estou mais para confecção do que para criação, né? Agora, atualmente. Mas eu gosto muito da criação também. E eu tenho muito incentivo ali do meu grupo de teatro, dos meninos. Então, vim conhecer uma experiência nova também, né? Para a gente sair da nossa zona de conforto. Então, é isso. Eu queria agradecer muito pelo que você falou hoje. E estarei aqui amanhã também. Massa. Obrigado, Estela. Adorei. Alô? Boa noite. E agora, Adriana. Não, vai você. Ok. Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu sou a Leni Carvalho, moro em Salvador. Tenho formação técnica na área de vestuário, onde trabalhei 10 anos na indústria de moda.
E eu cheguei até essa oficina porque eu sou da área da dança. Então, meu olhar é para o figurino do corpo que dança. Uau. E eu estou fazendo mestrado em dança e minha dissertação é sobre o figurino na dança. Então, todos os processos que tem de figurino, eu estou participando. Eu já ia até perguntar também, Tiago, se você dá... se eu posso fazer uma entrevista com você depois para colocar dentro da minha dissertação, para a gente ter com o maior essas trocas, prazer, né? Aline, com o maior prazer. Vamos trocar figurinha. A gente abre um Zoom, toma um Vamos. café junto. Vou adorar. Isso, que eu gostei muito do seu trabalho e eu fico muito encantada quando eu vejo essa transformação na peça. E essa transformação na peça, ela traz para o corpo. Porque o figurino, como você fala, né? O figurino não é apenas um produto, mas ela é uma extensão para esse corpo que traz essa identidade, dá uma nova identidade. Então, são dois corpos em um, o corpo do bailarino ou do ator, mais o corpo do figurino, que a gente precisa transformar em um único corpo, né? Para dar essa narrativa para a cena. Obrigada mesmo por esse compartilhamento seu. E como Estela falou, amanhã estarei presente de novo nessa oficina. Se fosse um mês, estaria colada com você. Um mês. Maravilhosa, adorei. Obrigada, Aline. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Adriana. Desculpa, hoje eu não quero aparecer, tá bom? Porque eu não tô com cara boa. Tudo bem, Desculpa, Adriana, tá, professor? relaxa, Mas amanhã eu vou me mostrar, porque hoje realmente não tem como, a minha cara tá Essa ruim. fala é maravilhosa. Amanhã eu vou me mostrar. Vai estar todo mundo querendo te ver aqui. Eu já vou entrar. Cadê? Qual o quadrado que é? Exatamente. Então, professor, em primeiro lugar, eu assim, já me identifiquei de cara quando eu vi que o senhor tinha apresentado esse curso. Eu vi por acaso pelo Instagram, eu achei por acaso no Instagram, e eu vi que o senhor, sobre essa coisa do reaproveitamento de peça. E é uma das coisas que realmente eu me apaixonei. Por quê? Porque eu comecei como assistente de estilo, né, sem ter faculdade, sem nada, porque desde criança minha avó costurava as minhas roupas e tal, e eu decidi fazer um desfile de moda, de peça customizada. Isso foi em 2005, 2006. Fiz 2 desfiles, um numa escola, que apareceu no jornal até, o outro foi numa choperia muito famosa que tinha em São Gonçalo, onde eu morava. E a partir desse desfile, eu fui chamada para ser assistente pela primeira vez, porque, enfim, eu já desenhava, mas já criava, já estava envolvida nesse meio, assim, mas eu nunca tinha trabalhado nesse ramo e um empresário me chamou, e a partir de então, desde essa época, eu só trabalho com isso. E o que acontece? E, assim, isso é uma das coisas que mais me encanta, é uma das coisas que mais, assim, me fez voltar para a área de figurino. Porque até então eu era apaixonada pela criação, você criar alguma coisa. Isso era a minha paixão, né? Que depois de muito tempo eu trabalhei em outras empresas, enfim, e fui para e consegui empregos em várias empresas, né? Como estilista e tal, até minha última empresa, que eu fiquei 7 anos, né? A empresa que eu trabalhava. Só que eu já estava meio saturada, assim, porque eu acho que a moda, ela meio que... Ela tá meio saturada, eu acho, sabe? A moda em si, essa moda de passarela, entendeu? Eu acho assim, não tem nada muito... Assim, tudo que eu vejo, eu acho muito releitura do que eu já tinha visto. E assim, não tinha muita novidade. E fora essa coisa do fast fashion, sabe? Então, eu quis partir para o figurino, até porque eu amo figurino, amo assistir filmes e tal. Então, depois eu fiz a faculdade de moda e fiz alguns cursos na área de figurino, vários, assim, uns 10 já, que eu já fiz na área de figurino. Esse aqui é o 10º. Mas, assim, eu não tenho muita experiência nessa área de figurino. Agora que eu consegui uma amizade com um rapaz e ele vai me indicar para um lugar, para ser freelance, né, de um lugar. Mas, assim, o que me deixou muito apaixonada foi essa coisa mesmo, sabe, do senhor criar, de você, né, desculpa, eu ia te dizer, você tá me chamando de senhor tantas vezes, mas é que você tá num fluxo, mas me chama de Tiago, eu tô super no mesmo lugar. Não tem nada, olha, eu nem tenho problema com senhores, tá? É porque eu acho que é uma coisa tão madura e eu me sinto imaturo para ser um senhor. Não, e eu também.
eu também, eu já sou velha já, tá? Então, tipo, não era nem por estar chamando assim, mas é por querer, assim, acabo esquecendo. Tudo bem. Então, assim, o que acontece? Eu comecei a pensar, depois que eu saí dessa empresa, eu comecei a pensar muito sobre isso, sobre a parte de figurino, e eu comecei a me encantar mais. Porque eu tenho amigas que fizeram na UFRJ, fizeram figurino, trabalharam na Globo, na Record, enfim. E assim, só que elas falavam muito comigo sobre isso, mas eu falava, não, eu gosto de criação, da parte mais criativa, e não criar um personagem. Só que aí, depois que eu fiz o primeiro curso, eu estava aí muitos anos atrás, que eu fiz o primeiro curso de teatro para figurino de teatro, eu me apaixonei. Eu falei, cara, eu acho que um dia eu vou fazer mais um curso sobre isso, e depois que eu fui fazendo, eu fui me apaixonando, sabe? Sim. E assim, poder fazer esse curso assim, com você, Thiago, sério, de verdade, tá sendo assim, de todos os cursos que eu fiz, não que os outros não eram bons, eram pagos, inclusive, mas o seu, para mim, eu acho que foi o que eu mais me identifiquei, entendeu? Porque Poxa, que bom, realmente... Adriana. Porque é o sentido realmente do reaproveitamento de peça, que é uma coisa que realmente sou muito apaixonada, entendeu? Então, é isso. Eu fiz faculdade, né, de moda, eu moro em Del Castilho, moro aqui no Rio, em Del Castilho, e eu estou começando agora nessa área, né, de figurino, mas, assim, não tenho muita experiência mesmo, sabe? Mas eu acho que foi um divisor para mim. Vai não, ter. Vou ter. Vai vou chegar ter, lá. Mas muito bacana a tua narrativa e o teu desejo. Muito, muito bacana e muito agradecido pelo compartilhamento e por estar aqui também. Tá bom. Amanhã eu me mostro para vocês, tá? Desculpa. Tá massa. Tchau. Tudo certo. Vamos lá, mais alguém? Porque a gente vai estar chegando no nosso horário. A gente pode ser mais objetivo também. E eu vi que tem gente que está escrevendo lá no chat. Tudo bem também, não tem problema. É só para que a gente possa se conhecer mesmo, tá? Boa noite. Desculpa. Oi, Érica. Olá, Thiago, tudo bom? Tudo. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Érica. Eu atualmente tenho um emprego CLT, mas eu também sou formada em moda, então desde setembro de ano passado eu retomei uma ideia antiga minha de ter um ateliê de customização de peças e upcycling. E eu estou justamente aqui por causa disso, porque eu quero ver como você trabalha com isso, as formas diferentes de trabalhar com isso, que eu tenho algumas formas, algum conhecimento sobre, mas é claro que acrescentar conhecimento é sempre importante e válido. Eu junto com, acho que ela está com o nome de Paulo César aqui, se eu não me engano. É meu Raquel... companheiro, tá logado, mas sou eu. A Raquel é minha amiga, que foi que me apresentou, na verdade, essa oportunidade desse curso. A gente começou fazendo fantasia de carnaval, então tem uma pegada figurino, né? E a gente já usava material reaproveitado. Garrafa PET, CD e umas coisas assim de material reaproveitado para fazer as nossas fantasias. A gente fez isso de 2017 até 2020, né, que foi quando a gente teve carnaval, e aí em setembro eu resolvi retomar o ateliê não só com fantasia, mas também com outros tipos de roupa, né, com vestimenta do dia a dia mesmo, customizando peças de brechó ou peças antigas minhas e colocando, dando uma nova vida e um novo ciclo, né, para essas peças não serem desperdiçadas, jogadas fora. Maravilhosa. Eu vou aproveitar então que Massa, Érica. Eu vou aproveitar e já vou no embalo da Érica. A Érica é minha sócia, melhor amiga, parceira na Era, que é uma marca que a gente criou junto, né, com reutilização de materiais, então a gente vem de um outro viés, né? Uau. Vocês com figurino e a gente já vem com o olhar do upcycling, que hoje é o regente assim da marca, o que a gente imagina para o futuro, né? O futuro, tecnologia do futuro, reutilização e ressignificar mesmo as coisas, porque não existe jogar fora no nosso planeta, né? Tá fora de onde? Tá dentro e vai ficar. E bom, essa é a pegada bastante da marca. A Érica, desde lá de 2017, a gente movimenta isso junto. Eu saí um pouco do campo, fui tentar outras coisas, fiquei 6 meses no Nordeste e aí voltei para o Rio recentemente. E aí porque
é um chamado, né? É inevitável, assim, a gente não consegue fugir muito. Apesar de também fazer outras coisas, eu faço história, faculdade de história, e, enfim, essa parte do figurino e do figurino criativo me atrai muito. Então, vim ver o que está sendo falado, quero estar no meio do burburinho para saber o que está se comentando. E aí é isso, foi na intenção de ficar muito a par, eu tô me amarrando. Ai, que massa, obrigada, Raquel. Que massa ter vocês duas aqui, empreendedoras maravilhosas. Uau, salve. Muito bom. Só para complementar, que eu esqueci de falar, na faculdade de moda eu tive que fazer um rufo também. Não achei nada fácil, lembro dele até hoje. Não é, realmente não é. Mais alguém? Tá dando para me ouvir? TJ? Não, alguém começou a falar, pode falar na minha frente. Alguém começou? Alguém tá dando não? para ouvir? Sim, quem está falando? Sou eu, a Anne. Oi, Anne, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu achei que nem estava funcionando, estava pedindo permissão ali e tudo mais. Falei, meu Deus. Meu nome é Anne, eu tenho 21 anos. Eu sou de Cascavel, no Paraná. E eu e o João, que está aqui também, a gente faz técnico em teatro aqui em Cascavel. E aí a gente está se formando esse semestre. E aí a gente foi dividida a produção em várias coisas, e daí a gente está montando o espetáculo. E aí nós ficamos com a parte do figurino, né? Legal. Aí eu recebi sobre... A gente que escolheu, na verdade, a gente escolheu o figurino, depois o João vai falar também, mas eu costuro, assim, desde que eu lembro. Sempre fiz trabalhos manuais, assim, gostei muito. E também achei muito interessante a questão da oficina ser sobre reaproveitamento de outras peças, né? Eu também sempre pensei muito nisso, eu tenho um brechó também, inclusive. Que massa. E aí eu gosto muito dessa questão de reaproveitamento e tudo mais. E também já foi uma questão para o nosso espetáculo que a gente está montando, né? Uma ideia de coisas e... Espero que realmente possa ter colaborado e mais amanhã ainda ajudar a dar uma cama para vocês poderem criar. Cadê o Eu acho que é João? isso. Oi, tô aqui. Cadê? Não sei se eu tô aparecendo. Oi, João. Meu Tá Deus. assim. Eu achei que vocês estavam no mesmo lugar. Não, a gente tá só online aqui, né, no mesmo lugar. Mas então, eu fiquei sabendo do curso através da Anne, que ela me mandou, né? Como a gente já tinha separado, então daí, tipo, a gente tinha o grupo, ela pegou no meu privado ali, me mandou tudo mais. E eu também achei muito interessante, porque eu também sou muito ligado a respeito do figurino. E ter essa... Por exemplo, a gente aqui do interior do Paraná, então, tipo, não tem muitas possibilidades de ir para esses ramos aqui dentro. Então, ser auxiliado por alguém que está no ramo, tipo, no figurino mesmo, faz a gente ter um olhar diferente e ver como trabalhar as ideias para a peça. E geralmente, tipo, a gente tem professores, a gente passa por essas matérias, mas acho que eles não têm uma carga, assim, na prática, como eu percebi, tipo, através da sua fala, que você tem. Então, tipo, isso agregou bastante e deu já uma luz, assim, de algumas ideias. Uau, massa, que bom. Poxa, fico feliz. Gente, eu vou até tomar uma cerveja depois, fazer um brinde, que essa aula é maravilhosa. Tá rindo, TJ, mas não é maravilhoso? Não, maravilhoso, claro, imagina. Boa noite, eu sou TJ, eu sou figurinista aqui no Rio de Janeiro, eu sou formado pela UFRJ em indumentária, eu não vou dizer há quanto tempo, e essa questão do reaproveitamento, assim, eu assisti todos os meus pares durante, que eu acredito, assim, para mim, o que eu repito para mim são os meus pares, né? Durante a pandemia, eu fui atrás, assistir o curso do Ney, eu fui ver a Natália Lana, eu estou aqui olhando você, eu vou atrás, é sempre bom ver o que outros criadores estão fazendo e outros processos, eu gosto muito disso. E essa questão do reaproveitamento sempre teve no meu trabalho desde a faculdade, assim, eu fiz vestido de camisa polo, eu tinha um macacão que
eu chamo de ponta cabeça, porque a parte de baixo é uma camisa masculina, a parte de cima é uma calça masculina. Essas brincadeiras sempre tiveram presente no meu trabalho, e agora eu acho que sim, a gente, até alguém falou sobre fast shop e tal, e a gente tem deserto de roupa já, né? Então a gente precisa realmente, urgentemente, pensar não só a maneira como consumir, mas também como aproveitar o que já está pronto. Total. Outra coisa que eu achei interessante, acho que a Aline talvez falou sobre uma coisa de movimento e figurino. Tem um trabalho que se você quiser procurar, da Júlia Franca, chamado Mundano, que é um trabalho incrível, que ela tem uma vivência de dança e de circo, e aí ela junta as três coisas, assim, figurino, ao mesmo tempo que ela tem um aparelho que ela evolui, e essas três coisas contam a história de um espetáculo. É bem interessante. Uau. Bem interessante para quem pensa movimento e vestir para o movimento, né? Então é isso, gente. Obrigado, boa noite. Amanhã estaremos de volta. Que prazer, TJ. Mais alguém? Eu já falei de mim, mas eu vou falar uma coisa que eu achei muito interessante, como os despertos se atraem, né? Todo mundo aqui tem uma pegada desse lance do upcycling e tal, e me lembrou uma questão que em 2015 eu comecei a fazer um projeto que eu chamo de Motirô, que é de trocas. E eu faço na universidade, porque eu acho que tem que ser na universidade, né? Porque é onde eu trabalho e tal. E é muito incrível pensar nisso, assim, como a gente tem um problema mesmo com roupa, a gente tem um problema, isso tem que ser falado, e como o figurino ele pode ser criativo nesse sentido, né? Do reaproveitamento, que você não tem que... Porque esse lance de ser muito... Acho que foi a Débora que falou, do lance mais... vamos falar cartesiano, não tão quadrado, né? Mas desse lance, como que faz? Você pega o texto, decupa, vê não sei o quê, faz croquis, né? Quando você pensa de uma outra forma, é muito interessante isso, como a criatividade pula mesmo. Então, estou super feliz do Thiago. O Thiago veio para mim pela Carol Lobato, que eu amo, sou Uau, apaixonada. Carol, querida, vou agradecer, minha amiga, minha irmã. Apaixonada por Também, ela. também. Amo. É uma pessoa muito importante para mim, a Carol, muito importante. Assim. Para mim também. Na vida e na arte, muito importante. Mesma coisa. Então, estou muito feliz, é um prazer conhecer todos vocês, assim, muito obrigada. E amanhã também estarei aqui. Quantos Brasis aqui, hein, gente? Já vi Bahia, já Minas, já Paraná, Rio. Que legal. Uau. Mais alguém gostaria de se apresentar? Porque a gente pode continuar também amanhã. Vamos lá, Yasmin. Salve, Yasmin. Minha câmera tá péssima porque ela tá o celular tá quebrado na frente, mas é isso aí. Tudo bem. Eu sou Yasmin, tenho 28 anos, tô começando agora na área de figurino. Na verdade, eu vou ingressar na Unirio para fazer cenografia e indumentária agora esse semestre. E estou bem animada. Quem me indicou o seu curso foi a Tati Vilela. Não sei se vocês conhecem pessoalmente, mas ela falou muito bem de você e já entendi por quê. Que legal! E é isso, estou aí para aprender um pouquinho, para já ter, né, algumas noções, algum tipo de contato, né, na área, porque na verdade eu entrei na cenografia e indumentária com mais interesse na cenografia do que na indumentária, mas na verdade eu tenho um histórico mais para a área da moda do que para a cenografia, então eu acho que eu estou me descobrindo aí. Ai, que massa! Então é isso. Boa descoberta. Eu sou do Rio também. Eu sou do Rio, não trabalho na área por enquanto, né? Por enquanto estou me virando como lojista, assim como você. Inclusive, eu trabalho na Osklen. Se algum figurinista aí for fazer alguma produção por lá... Trabalhei na Osklen, vendi muito Riva, aquele tênisinho. Sério? Aqueles sapatênis. Nossa. Foi a última loja que eu trabalhei no comércio. Sim, eu defendi minha monografia vendendo jeans no comércio. Foi. Depois eu entrei para Maré e abandonei o shopping.
A Maré revolucionou minha vida. Que bom, que bom. Mas Mas... é isso, e obrigada aí pela oportunidade, está sendo ótimo. Imagina, um prazer. Eu queria fazer um pedido para a gente, se a gente pudesse tirar uma foto para eu ter um registro, se todos pudessem abrir suas câmeras, ou quem quiser, aliás, né, gente, para eu poder fazer esse registro rapidinho, que é chato, mas, né, eu tenho que fazer. E também para poder, né, publicar, e também uma memória nossa, né, da nossa proposta de querer vir aqui. E é engraçado, várias janelinhas saindo e vários mãos no cabelo. A cara da Érica foi ótima, adorei. Ai, muito bom. Ana L, você por aqui, que prazer. Ana L, que legal. Vou tirar essa foto, eu vou tirar essa foto e a gente conversa. Peraí, 1, 2, 3 e... Eu vou tirar, acho que algumas, né, gente? Tá bom, né? Foi. Ai, não, peraí, Paulo César, você chegou agora, vou tirar de novo. Posso? Pronto, tá guardado. Tirei várias. Ana L, muito obrigada, viu? Muito obrigado. Ana L, fala, sua francesa brasileira, você tá sem áudio. Ana L, gente, eu conheci ela no Teatro de Soleil, na França. Eu tive a oportunidade de ir com as comadres, com o espetáculo que eu fiz com a Riane Munischini, que eu fui até indicado no Shell, que eu comentei aqui. A gente fez uma turnê na França, em novembro, dezembro e janeiro deste ano, e eu conheci a Ana L lá no Soleil. Ela tem a mãe brasileira, mãe, né? E daí ela veio para cá agora, e achei tão legal ela vir aqui fazer oficina. Só que você tá sem áudio por quê, Ana L? Perdi para ativar o som. Vou botar aqui, ó. Não sei porque você não está com áudio. Ai, meu Deus, Ana L. Ai, se a gente não conseguir hoje, a gente consegue amanhã, tá tudo bem. Muito bom, que dá uma aflição, né, gente? Dá uma aflição. Assim. E quando a gente entrou nisso aqui, então, gente, quando começou essa pandemia, que eu só vi os narizes das pessoas, assim, falava, amiga, eu tô vendo o teu nariz, não tô te vendo. Ah, não, porque a gente não sabia, né, como mexer. Muito doido, né? Mas rapidamente nos adaptamos aqui, né, gente? É incrível também, né, isso. Nosso processo tão doido de adaptação, né? Foi rápido, né? Quando vejo, estava todo mundo no Zoom, janelinha, falando. Foi um processo muito rápido. Mais alguém gostaria de se apresentar? A gente pode também continuar amanhã, né? Porque acho que já deu 8h10, já falamos a beça. Tudo bem? Preciso ir, pessoal. Muito obrigada. Raquel, muito obrigado também. Estou finalizando aqui. Então, amanhã a gente se encontra. Eu quero agradecer a Nani, que escreveu aqui no grupo, que se apresentou, a Vitória, a Milena, teve uma galera que se apresentou aqui no bate-papo, né? Então, muito obrigado também por compartilharem com a gente aqui. Então é isso, a gente se encontra amanhã às 6h. Eu vou mostrar mais uma referência de um figurino lá com Entre Lugares Maré, e seguindo nos vídeos. E não se esqueçam, trago então uma peça que vocês têm um desejo de reparar ou acham que possa ter possibilidade de reparação, para a gente poder brincar junto aqui, tá? Desculpa qualquer coisa, se falei muito, eu acho que é mais também sou a pessoa que está aqui, né? Então tem que ter alguma coisa para falar. Mas obrigado pela escuta, pela generosidade e pela presença. Saúde para a gente, até amanhã, beleza? Obrigado, que noite gostosa. Estou feliz. Ó, falei aí, ó, gostosa, bem carioca agora eu fui. Beijo, gente, até mais.